Pessoal, estamos ao vivo aí, certo? Só colocar aqui o microfone que eu esqueci, para que nós possamos trazer uma meditação aqui para vocês, certo? Uma meditação nas escrituras também, claro, mas uma meditação bem contemporânea do que tudo que está acontecendo nesse 7 de setembro, beleza? Eu queria só deixar um versículo que está em Tiago, capítulo 1, verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas dificuldades ou nas suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então nós temos aí duas situações que para Tiago caracteriza uma religião pura, correta, honesta. Visitar órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se contaminar com o mundo. Beleza? Senhores, se você for abrir a Bíblia Sagrada e os Evangelhos, né, se você for meditar nas Escrituras Sagradas, o que você vai encontrar são versículos e atitudes de Cristo de ajudar o pobre, o necessitado, o desvalido, o oprimido, a pessoa que está passando por necessidade. Então o Evangelho basicamente se resume a você ajudar o próximo, a você ajudar a pessoa que está perto de você. E em todo momento eu estive lendo aqui diversos versículos. Eu não vou mostrar aqui porque eu quero que essa live seja rápida, certo? E desde já eu quero que você possa ouvir até o final, vai ser muito rápido, certo? Ouça até o final, depois você diz se você concorda, se discorda, se você pensa diferente, você pode aí colocar nos comentários, você tem todo o direito de se manifestar contrário, o problema é de cada um e o pensamento, graças a Deus, todos têm o seu pensamento, né? Mas nós temos o direito de refletir também. Mas se você for para o Evangelho, você vai encontrar diversos versículos, né, dizendo que nós não devemos discriminar o pobre, que nós devemos ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. Nós temos a parábola do bom samaritano, né, que fala, que retrata muito bem esse detalhe, né, de você ajudar o próximo, de você estender a mão para a pessoa que está passando uma necessidade. E necessariamente essa pessoa não precisa ser uma conhecida sua. Se você for refletir na parábola do bom samaritano, você vai perceber que a pessoa, o samaritano que está passando ali pelo caminho, não conhecia aquela pessoa que estava deitada ao solo porque tinha apanhado e tinha sido assaltada. Ele não conhecia, porém, não deixou de ajudar aquela pessoa que estava precisando da sua ajuda, certo? Então, se você for folhear as Escrituras Sagradas, você vai perceber que o Evangelho todo é um Evangelho que traz igualdade. Jesus veio pregar igualdade para todas as pessoas, certo? Se você for ver as atitudes de Jesus, com quem Jesus mais andou, você vai perceber que Jesus andou mais com pobre, né? Jesus andou com ricos, andou, comeu com ricos, comeu, visitou ricos, visitou. A Bíblia Sagrada, Jesus, quando ele, por exemplo, faz a oração, já preguei essa palavra também nas redes sociais, lá em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 25 em diante, Jesus ele ora assim, Pai, te dou graças, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Jesus estava falando de quem? Dos políticos, das pessoas influentes, dos sábios, daqueles que estudaram mais do que os outros, e falou dos pobres, aquelas pessoas que eram marginalizadas, que ninguém dava nada por elas, e Jesus estava dizendo, o Senhor revelou a essas pessoas, e deixou de revelar para aquelas pessoas que a gente acha que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria, uma compreensão maior para poder compreender. Essas pessoas foi que o Evangelho se fechou, né? Ficou oculto para essas pessoas. E aquelas pessoas pobres, os oprimidos, os necessitados, esses receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai encontrar diversos versículos que nós precisamos ajudar o pobre, que a riqueza é algo que pode trazer muitos malefícios espirituais à vida de uma pessoa. Eu estava aqui lendo Tiago, eu li Tiago agora, capítulo 1, versículo de número 27. Tiago falando que a religião pura é visitar órfãos e viúvas em suas dificuldades, certo? E não se contaminar com o mundo. Mais na frente, no capítulo 2, ele vai falar
que nós não podemos fazer discriminação, né, dentro da igreja, priorizando pessoas que têm dinheiro dentro da igreja, pessoas que têm posses, pessoas que têm condições financeiras, e aquele que não tem nada a gente tratar ruim, tratar mal, né? Então, a Bíblia é assim, né? A questão da justiça social, ela é muito retratada pelas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas falam que nós precisamos ajudar o pobre. Quando Jesus ele fala, né, que estive com vocês e vocês não perceberam a mim, e as pessoas perguntam para Jesus, como foi que você estava cego, nu e estava preso e a gente te ajudou? Ele diz, todas as vezes que vocês ajudaram a um desses pequeninos, vocês ajudaram a mim. Jesus mais uma vez dizendo que aquele que ajuda o necessitado está ajudando a ele, ao próprio Cristo, ao próprio Senhor. Jesus incentivando as pessoas a pregar o Evangelho e ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. O Evangelho é isso, tá? O Evangelho é isso. Geilson, onde é que tu quer chegar com essa reflexão que você está fazendo? Muitas igrejas estão fazendo cultos maravilhosos, por sinal, muito importante, acho muito bonito, né? A gente precisa realmente reunir a nossa membresia, mas muitos fizeram culto hoje, no dia de 7 de setembro, nada contra, nós temos que fazer culto mesmo, temos que adorar a Deus, certo? Qual é o grande problema que eu acho, certo? Qual é o meu problema que eu acho? É isso que eu quero falar aqui, comentar com vocês, talvez é onde surge a divergência aqui entre eu e você. Quantos 7 de setembro nós tivemos no Brasil? Desde que eu nasci, vamos botar assim, né? Vamos colocar assim, eu tenho 36 anos, foram 36 7 de setembro que eu já vivi, eu já vivenciei. Eu nunca vi a igreja se levantar para poder fazer uma comemoração, um culto, para orar pelo Brasil, pela família e pela pátria. É a primeira vez, primeiro 7 de setembro, que eu vejo igrejas se levantando de manhã bem cedo para fazer orações, jejum, para poder orar pela pátria, certo? E eu acho isso muito importante. A gente era para estar fazendo isso há muito tempo. Não era para fazer só agora nesse 7 de setembro. Eu acho que em todos os 7 de setembro que você já participou, nós deveríamos fazer isso. A igreja precisa fazer isso, realmente. É para adorar e para orar pelo país e pela família, sim. Mas por que só hoje? Esse é o meu questionamento. Por que só hoje? Será foi porque o nosso mandatário maior, o nosso presidente da República, pediu que nós fizéssemos isso, né? As pessoas que o apoiam se manifestassem a favor dele nesse 7 de setembro, e a gente usou nosso artifício maior, que são os cultos, para reunir pessoas, para poder mostrar o nosso apoio? Porque se assim aconteceu, que parece que foi mais ou menos isso que aconteceu, pelo que eu vi, pelos cultos que eu presenciei aí pelas redes sociais, a gente percebe muito isso, né? O culto ele se torna mais um ato político do que necessariamente um ato de adoração e de oração pelo Brasil. O culto ele se torna mais algo de apoio político, certo? De manifestação de apoio político, do que realmente de um culto de adoração, uma oração de adoração e uma oração pelo Brasil. Tá entendendo? Então, se a finalidade dos cultos é demonstrar um apoio político, então a finalidade do culto está totalmente errado e nós estamos totalmente contrários àquilo que o Evangelho está querendo dizer. Fala a respeito de ajuntamento para adoração. Ajuntamento para adoração. Se nós estamos se juntando para poder se manifestar. Agora, se a gente se junta para poder adorar, para poder buscar o Senhor, para poder bendizer o nome do Senhor, realmente para orar pelo país, sem a necessidade de apelos externos de pessoas que não estão ligadas à igreja, ou pessoas que não são o Espírito Santo de Deus, porque eu acho que esse tipo de motivação tem que partir do Espírito Santo e não de uma pessoa, de um presidente da República, de um político, de um líder, seja qualquer. Tem que partir do Espírito Santo essa motivação de nós adorarmos, de nós nos reunirmos, de nós orarmos pelo país. Tem que partir do Espírito Santo, certo? Então eu sou totalmente contrário a todo esse tipo de manifestação dentro da igreja,
se a finalidade for para se manifestar em apoio a um presidente A, a uma pessoa, a um político B, certo? Eu não concordo que nós usemos o povo de Deus para podermos fazermos esse tipo de coisa, certo? Eu não concordo. Outra coisa que a gente precisa entender são as pautas, aí eu já entro mais na questão política mesmo, né? São as pautas que são levantadas nessas manifestações, certo? Orar pela família é muito bom, né? Orar pela família inclui diversas coisas, certo? Que nós precisamos orar, porque as famílias hoje estão sofrendo, velho. Está sofrendo, a família está sofrendo. As famílias estão sofrendo com o desemprego, as famílias estão sofrendo com a inflação, as famílias estão sofrendo com os juros altos, certo? Com a cesta básica que está altíssimo, juro por cima de juro, feijão que custa 7, 8 reais, um arroz que custa 5, 6 reais, certo? Um café que custa 6 reais, uma gasolina que custa 6 reais. Então tudo isso está mexendo com o brasileiro. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros são pobres, certo? Quem é rico não vai sentir muito não, mas quem é pobre sente e está passando por diversas necessidades, certo? Então, se a gente for coadunar o Evangelho de Cristo, aquilo que eu falei no início, com a condição política que nós estamos vivendo, as pautas que nós deveríamos defender em nossas manifestações, não deveria ser vamos pedir o impeachment de ministros do STF, vamos pedir o voto impresso. Eu acredito que essas pautas têm a sua importância, mas hoje nós vivemos tantas outras dificuldades no nosso país que essas pautas aí ficam em segundo plano. Essas pautas aí não é para ser tratado agora nesse momento. O que tem que ser tratado são políticas para poder baixar a inflação, para poder baixar juros, para poder baixar a gasolina, para poder baixar o gás, para poder baixar aumentar o salário mínimo, para poder baixar o arroz, o feijão, a cesta básica, para que o pobre possa viver bem. Para que o pobre... Essas são pautas que o evangelho defende. Então, se o político ele é um político evangélico, se o político ele é um político que defende pautas que a Bíblia defende, ele precisa defender políticas públicas voltadas para as pessoas que carecem, que precisam, que necessitam mais do que aqueles que não necessitam. Certo? Essa é a minha opinião. Então, se manifestar a favor de impeachment de ministro do STF e se manifestar a favor de voto impresso é lançar uma cortina de fumaça aos reais problemas que nós estamos vivendo hoje. Certo? Todo mundo está passando por dificuldade financeira, inclusive os que ganham dinheiro, ou que ganham razoavelmente, ou que ganham alguma coisa. Porque o orçamento se apertou, véio. Tudo aumentou. O salário não aumentou e tudo aumentou. Então há um aperto, as pessoas estão endividadas. Passam a ficar pessoas endividadas, pessoas que estão agora passando por diversos endividamentos. É isso que nós estamos vivendo no nosso país, pessoas se matando, tirando a própria vida, porque problemas financeiros geram morte também. Tá? Precisamos defender pautas e buscar políticas públicas para resolver esses problemas que eu falei para você. E não para poder vir impeachment contra isso. Tudo isso não vai resolver o problema de quem está passando fome nesse momento. Certo? Nenhum dessas pautas são defendidas vai resolver o problema de quem está passando fome nesse momento. E a gente precisa defender essas pautas que são urgentes. E aí, se essas manifestações fossem para isso, eu iria também. Mas como não é, eu não vou pisar porque está muito inflamado e daqui a pouco, meu irmão, o negado vai estar se matando, brigando, confusão na rua. Eu tô com medo das eleições do ano que vem. No ano que vem eu não quero abrir a minha boca para falar de política porque é arriscado o pessoal entrar na minha casa e me matar. Do jeito que está, certo? Então nós estamos realmente vivendo momentos muito complicados no nosso país. E nós precisamos de fato orar pelo país. Certo? É isso que nós vamos fazer agora em nome de Jesus de Nazaré. Tá? Quero orar com você. Peço oração em nome do Senhor. Pai, eu quero orar pelo país, assim como tantos outros líderes fizeram também. Tantas outras pessoas
homens, mulheres, pessoas que estão dentro da igreja, que oraram, buscaram o Senhor nesse domingo, nesse 7 de setembro, nessa terça-feira, feriado. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer justiça social. Quantas pessoas pobres, crianças passando fome, que não têm condição para poder almoçar no dia de hoje. Tantas pessoas estão aí brigando para pedir impeachment de presidente do STF ou de ministros do STF, brigando para poder ter voto impresso, para o exército tomar o poder. E nós estamos esquecendo daquilo que Jesus ele fez pelos pobres, daqueles que realmente necessitam da nossa ajuda, necessitam, Senhor Deus, que nós estendamos as mãos, que nós criemos políticas públicas para essas pessoas, para que elas possam, meu Pai, ter o mínimo para viver com dignidade. Crianças que não têm oportunidade e esperança de ter um futuro. Meu Deus, tem misericórdia do nosso país. Estamos vivendo um momento de miserabilidade em todos os níveis. Senhor, não é esse país que nós queremos para o Brasil. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos ver famílias felizes, pessoas contentes, pessoas que tenham o prazer de viver. Queremos ver famílias, meu Pai, resplandecendo, filhos, meu Pai, com direito à educação, com direito à segurança. Famílias sem precisar entrar para o crime, tráfico de drogas para poder ganhar dinheiro. Meu Deus, ajuda o país, dá uma direção, ilumina a mente dos nossos líderes evangélicos, para que possamos defender pautas coerentes, meu Pai, com o Evangelho, para que possamos defender pautas coerentes ao que Cristo defendeu, para que possamos ser de fato a diferença nesse mundo. Meu Pai, aqui eu te peço, te agradeço pela oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero aqui agradecer, certo? Todos vocês que acompanharam. Eu vou deixar gravado aí no IGTV, se você quiser rever, certo? A reflexão e também orar, você pode rever. Vou colocar também no meu YouTube, nas minhas redes sociais. Vai lá, compartilha. Leve essa reflexão para você e para todos aqueles que você conhece, que nós precisamos realmente orar, irmão, para poder a gente ter a iluminação de Deus, iluminação de Deus para poder fazer a coisa certa conforme o Evangelho, tá? Fica com Deus, todos os irmãos, irmão José Carlos, que está acompanhando em tempo real, a irmã Lena, o irmão Isaac, um abraço a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Evangelho de Jesus Cristo no nosso país e vamos fazer o que é certo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.